Nós vamos ver hoje, então, o capítulo 25, Reconciliação. Então vamos lá. Amaro não registrou o convite da companheira desencarnada em forma de palavras ouvidas, mas recebeu como silencioso apelo à vida mental. Dirigiu-se à pequenina copa, pensando em Zulmira, com o insopitável desejo de comunicar-lhe o estranho contentamento de que se via possuído. Não seria justo envolver a esposa doente na onda de alegria em que se banhava? Vimos que Odila tremeu um instante ao lhe observar a súbita felicidade com a perspectiva de restauração do carinho para com a segunda mulher. Compreendi o esforço que a iniciativa lhe reclamava ao coração feminino. E mais uma vez reconheci que a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. No fundo, não podia sentir de imediato plena isenção de ciúme. Entretanto, aceitava o ideal de sublimação que se lhe implantara no sentimento e não parecia disposta a perder a oportunidade de reajuste. A primeira esposa do Amaro, a dona Odila, ela desencarnada, ali disposta a ajudar o esposo, o envolve em vibrações de paz, convidando-o a reconciliar-se com a Zulmira, a sua segunda esposa. E ela, Odila, o envolve e, como nós vimos, ele desperta no corpo físico e de manhã ele está com essa disposição. Ele sente uma alegria, uma felicidade, um contentamento e ele quer envolver a Zulmira, sua segunda esposa, que está doente, nessas vibrações de alegria. A primeira esposa ali presente o envolve nesse sentido, dele se reconciliar. Mas quando ele sente essa súbita alegria e vai pensando em se dirigir até o quarto para falar com Zulmira, a Odila sente coração apertado. Ela não está isenta de ciúmes ainda. Ela está lutando, mas ela ainda sente. E aí o André Luiz explica para nós isso dizendo assim: a morte do corpo não exonera o espírito da obrigação de renovar-se. A morte, meus amigos, não é uma transformação mágica. Ninguém vira santo porque morreu. Ninguém vai direto para o céu porque nós não conseguimos, numa existência apenas, alcançar essa plenitude espiritual, alcançar o amor e a sabedoria. Ninguém também vai para o inferno porque Deus não é carrasco, Deus é amor, Deus é Pai. Estamos evoluindo de experiência em experiência, de vida em vida, nós estamos crescendo. Quando a gente está aqui na Terra, num rápido período, num aprendizado que a vida nos oferece, quando acontece o fenômeno da morte, a desencarnação, nós voltamos à realidade espiritual, outro plano da vida. E nós chegamos lá com aquilo que nós somos. Cidinha desencarna agora, continua Cidinha do outro lado. É cedo, mas a gente está supondo. Celino desencarna agora, continua Celino. José continua José, Maria continua Maria. Não há mudança brusca. Nós levamos o que aprendemos, as nossas conquistas, as nossas experiências. Nós continuamos lá do mesmo jeito. Então a morte não nos livra da obrigação de renovação. Então quem acha, estou cansado dessa vida, né? Quer morrer para descansar? Ninguém descansa depois da morte. A vida é ação contínua. E depois da morte nós continuamos no processo de evolução. Na verdade, existe só uma vida, a vida do espírito. Ora nós estamos fora da matéria, fora do corpo, ora nós estamos
ligados a um corpo, na matéria. São duas dimensões da vida. Então, morte não existe. A morte é só para o corpo. O espírito ele fica jornadeando, não é? Uma experiência fora da matéria, uma experiência na matéria, de novo fora, novamente mergulha numa encarnação. Então, quando a gente está no mundo espiritual, a gente continua com os problemas que não resolvemos aqui, com as lutas que nós guardamos, não é? Então, aqui no caso, a Odila, que foi a primeira esposa do Amaro, ela está vendo o marido se consorciou pela segunda vez, e ela está lutando com essa questão que não é meu marido. Ele estava meu marido, agora já não é mais. Na verdade, ele é meu irmão. Nós tivemos uma experiência juntos, mas ninguém pertence a ninguém. São experiências que a gente cultiva. Então, no mundo espiritual, ela tem que trabalhar o ciúme, essa questão da posse, essa questão do entendimento, da fraternidade, não é? Às vezes a mãe luta aqui na terra a vida inteira, preocupada com o filho, não é? Com isso, com aquilo outro. Desencarna, ela leva para lá as mesmas preocupações. Então lá ela vai estar preocupada com o filho. Se ela tiver condições de amparar, de ajudar, ela vai estar trabalhando, ajudando a família. Ou seja, a morte não nos isenta desse trabalho de desenvolver a compreensão das coisas e das pessoas. É o desespero do suicida, que muitas vezes tentou pelo suicídio fugir da vida, crendo que morreu, acabou tudo, e ele só vê na vida espiritual os mesmos problemas, agora agravado com o suicídio. Então, gente, a morte é continuidade da vida. A gente continua, né? Nas mesmas lutas, no mesmo intuito de melhorar, de crescer, e assim sucessivamente. Então ela estremeceu nessa hora, né? Mas vamos ver como ela vai reagir. Anotando-lhe a queda de forças, Clara abeirou-se dela e falou maternal: prossigamos firmes. Todo o bem que fizeres a Zulmira redundará em favor de ti mesma. Não esmoreças, ajuda-te. A vontade, a procura do bem, realiza milagres em nós mesmos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. O abraço afetuoso da benfeitora infundiu-lhe energias novas. Os olhos dela brilharam outra vez. Enlaçada ao marido, impeliu-o docemente ao leito em que a pobre doente repousava. A enferma, por certo, desde muito perdera o contato com qualquer manifestação afetiva por parte do companheiro. E assim, ao lhe ver o semblante carinhoso e feliz, exibiu larga nota de espanto. Zulmira, perguntou ele, inclinando-se para o seu rosto ossudo e desconsolado: estás realmente melhor? Sim, sim, suspirou a interpelada hesitante. Escuta, hoje amanheci pensando em nós, em nossa felicidade. Não julga seja tempo de reagirmos contra o sofrimento que nos cerca? Preocupo-me por ti, acamada e abatida desde a morte de Júlio. Notei que do tórax de Amaro emanava largo fluxo de energia radiante, assim como um jato de raios de luz verde prateada que envolveram o busto de Zulmira, despertando-lhe emotividade incoercível. A desventurada senhora começou a chorar,
dando-nos a impressão de que os fluidos arremessados sobre ela lhe lavavam o coração. Clarencio, calmo, informou: como vemos, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Emite forças que não deixam margem a enganos. O sentimento puro com que Amaro se dirige agora à esposa é fator decisivo para que ela se reerga e se cure. Então vejamos, meus amigos, neste trecho aí do capítulo, nós destacamos 3 grandes ensinamentos para nós. O primeiro é quando a irmã Clara, conversando com Odila, diz para ela: o sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Ou seja, ela estava titubeante, a irmã Clara a envolveu, lhe deu um novo ânimo, novas energias e disse para ela: Odila, não temas, vamos. O sacrifício é o preço da verdadeira felicidade. Então, às vezes, aqui na Terra, na nossa experiência, nós queremos uma felicidade gratuita, que ela caia do céu nas nossas mãos, que a vida conspire a nosso favor. Só que na vida as coisas não acontecem assim. Tudo exige de nós boa vontade, perseverança, paciência e sacrifício. Ninguém conquista valores reais, valores do espírito, senão por esse caminho. Não existe. Não existe. Você veja, às vezes dentro do lar, o esposo, a esposa, os filhos, vêm os desafios, vêm os problemas domésticos, as dificuldades. Se alguém não estiver disposto a se sacrificar com a paciência em favor do lar, vira um campo de guerra, não é verdade? Agora, alguém tem que se sacrificar. Então, ou é o esposo ou é a esposa a fazer silêncio, a compreender mais, a aceitar, né? A estimular. Tem que ter alguém. Para conquistar uma verdadeira felicidade, a paz, tem que alguém se esforçar. Às vezes a gente vê assim, que beleza, né? Eles vivem num paraíso, olha que gracinha aquele casal de mão dada, 60 anos de casamento. Qual que é o segredo? Pergunte para um deles. Sacrifício. É alguém que renuncia, é alguém que entende mais, é alguém que faz silêncio. Tem que ser. É difícil existir esse entrosamento por parte dos dois. Às vezes um se esforça, às vezes outro. Quase sempre é um deles que doa mais. Aí alguém pensou aqui, caramba, também só eu em casa que tem que ceder? Só eu que tenho que aguentar? Só eu? Jesus disse, a quem mais é dado, mais será pedido. Então, se você tem mais entendimento, a vida vai exigir de você. Porque o outro não tem entendimento. Você que vai ter que ceder mais, né, compreender mais, para que se conquiste as coisas. E quem tem mais mérito na situação? Quem renuncia, quem se esforça, quem cede, não é? Agora, rápido. E as coisas não são assim, né? Na ação, para as coisas se acertarem. Porque tudo é lento, né? O processo evolutivo é lento. Não tem jeito, né? Então, ele diz para Odila, o sacrifício, Odila, é ingrediente para a conquista da paz. Então, ela vai, né, ajudar o esposo. Segundo ensinamento, a gente viu que o Amaro foi
com boa vontade, com sinceridade, foi lá falar com a segunda esposa, com a Zulmira, porque eles estão afastados, né, dentro do lar, né? Desde a morte do Julinho, o filho do Amaro, ele desconfia dela, acha que ela não cuidou direito do menino, e eles estão assim, longe um do outro, na mesma casa, mas distantes, não é? Então, quando ele tomou essa iniciativa de reconciliar, de ir lá, e ele disse, Zulmira, estou preocupado, você está melhor, eu amanheci pensando em nós, na nossa felicidade, no nosso lar, nós não podemos deixar as coisas assim. Quando ele tomou essa iniciativa, André Luiz descreve que o tórax dele emanava um fluxo de energia radiante que envolveu a Zulmira, e ela se emocionou e começou a chorar. Então, duas coisas. Não é só espírito superior que tem o poder de influenciar o outro de maneira positiva. Nós também temos. Lógico que em nível menor, não é? Nós não somos nenhuma irmã Clara, não é? Mas, quando existe sentimento e sinceridade, a gente consegue tocar o outro. Sai de nós um fluxo de energia positiva, boa, que acalma, que ajuda, que restabelece, não é? Então, nós podemos fazer isso, não é? Existe em nós essa possibilidade. E desanima, né? Porque você veja, surgiu o desentendimento entre os dois. Um foi falando, ela também foi ficando nervosa, eles se discutiram, e vai, e eles foram se afastando. Então, às vezes, falta esse ponto. Isso é muito importante para nós que vivemos em família, que nos envolvemos com as pessoas no trabalho, na rua, convivência. Isso é uma arte, não é? Você veja, eles ficaram um tempão assim, amargos e infelizes, distantes um do outro. Bastou ele tomar a iniciativa, ir lá e falar com ela, as coisas vão mudar. Qual que é o outro ensinamento? Diálogo. Quanta coisa poderia ser evitada se a gente olhasse nos olhos, sentasse e conversasse. Não é gritar, não é falar aquelas frases, né? Prontas, agressivas, né? Não, é sentar. Né? Vem cá. Você está percebendo que a gente está vivendo assim, nossa casa está assim, o que está acontecendo? Vamos conversar com sinceridade, vamos buscar solução, não é? Então, às vezes, a pessoa fica assim, um ano sofrendo sem necessidade, porque nenhum dos dois chamou para o diálogo. Nenhum dos dois deu o braço a torcer, se sacrificou. Porque eu já vi gente assim, sofrendo, e fala assim, eu não vou dar o braço a torcer. Se ele quiser, ele que vem pedir perdão, né? Então, a gente é que quer que o outro... A gente não quer que o outro pede perdão, a gente quer que o outro se humilhe, né? A verdade é essa, né? Então, às vezes, a gente não toma iniciativa e permanece sofrendo. Então, o outro ensinamento é que diálogo resolve tudo, gente. Quando é um diálogo sincero, resolve. Sincero, não é? Então, é aquilo que o velho guerreiro Chacrinha, da época do neto, porque eu não conheci, papai falava muito de Chacrinha, mas eu nunca vi, né? Ele dizia assim, quem não se comunica, se estrumbica. Então é assim, tem que ter diálogo, né, gente? E o último ensinamento, quando ele diz assim, a sinceridade dispõe de recursos característicos. Então, quando você usa sinceridade, você quer melhorar, você quer essa sinceridade,
toca o outro. Toca, de alguma maneira. Agora, a Zulmira está mais acessível pela dor. Às vezes você é sincero, você quer consertar uma situação, você fala com a pessoa e ela nem tchum. Aí, como que a gente vai fazer? Perseverar. Porque às vezes a sinceridade opera a longo prazo também. Não é assim, no dia, no momento. Então, isso vai acontecendo, a pessoa vai vendo, não é? Porque às vezes o desentendimento foi tal que você pode ser o mais sincero possível que ela não acredita na tua sinceridade. Então, às vezes você vai ter que provar isso ao longo de uma conduta, que não é num dia, né? Às vezes demanda um pouco de tempo. Mas não existe outro caminho, né, gente? É esse do entendimento, né? A proposta do Evangelho, essa prática cristã, é essa, é no dia a dia. É lindo a gente encher os olhos de lágrima e dizer assim, amar o próximo como a si mesmo. Isso é lindo. Agora, é duro, hein? No dia a dia é duro, mas é o esforço que a gente tem que fazer, não é? Ninguém vai sair entendendo todo mundo, amando todo mundo, porque isso é para espírito perfeito. Mas se a gente não fizer esforço nesse sentido, as coisas à nossa volta não melhoram, de jeito nenhum. É o que sincero, é o que acontece. Quando é sincero. Você viu que quando ele falou com essa sinceridade, saiu dele uma luz e envolveu a segunda esposa, né? Então é isso, né? Vamos lá. O ferroviário, auxiliado por Odila, enxugou as lágrimas que corriam copiosas daqueles olhos macerados e tristes e continuou. Peço, confies em mim. Afinal de contas, somos companheiros um do outro. Como poderei ser feliz sem o teu concurso? Não nos casamos para chorar. Amaro, exclamou a interlocutora agoniada, conservando ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava. Como te agradeço a alegria desta hora. Entretanto, a imagem de Júlio não me sai da lembrança. Sinto que o remorso me persegue. Não fiz tudo o que eu devia para salvar o filhinho que me confiaste. Esqueçamos o passado, asseverou o esposo decidido. Todos pertencemos a Deus e acredito que a divina vontade vive conosco em toda parte. Indiscutivelmente, Júlio nos faz muita falta, mas não podemos renunciar à vida que o céu nos concedeu. É imprescindível lutar procurando a vitória. Ligado à mente da primeira esposa, que tudo fazia por ajudá-lo, prosseguiu com enternecedora inflexão de voz. Não ouvides que pertencemos aos compromissos morais que assumimos. O carinho do meu caçula significava muitíssimo para o meu coração. Contudo, não pode ser mais importante que o nosso amor. Refaze-te, vivamos nossa vida, temos Evelina e a nossa felicidade. Então veja como o Amaro acatou mentalmente o envolvimento da Odila, da irmã Clara, como ele está próximo, dócil, né? Amigo, companheiro. E é isso que vai mudar as coisas. Agora, nesse momento em que ele a envolve, que as vibrações mudam, qual que é o primeiro pensamento da Odila? E ela confessa para ele. Culpa, né? Olha lá ela dizendo. Zulmira conservava ainda os últimos resíduos mentais do complexo de culpa em que se torturava.
lembram, desde que ela relaxou no cuidado com o Julinho, o caçula, e favoreceu que ele entrasse no mar e morresse afogado, ela nunca mais foi a mesma mulher. Porque, no fundo, ela sabe que ela não gostava do menino, que ela tinha ciúme do esposo com o filhinho dele, do primeiro casamento. Então, isso passou a torturar a vida dela. Então, a gente lembra como qualquer erro que nós cometemos fica registrado em nós. Lembra, o André vai lembrar, filminhos do Batman e Robin, branco e preto, em que sempre eles diziam assim, o mal não compensa, né? O mal não compensa, né? Não. E é isso. Toda vez que a gente faz algo em desacordo com a lei divina, mesmo que você faça e enfrente a situação, eu fiz mesmo, está feito, lá no seu subconsciente fica registrado que você fez algo errado. E por que a nossa consciência é que nos acusa? Porque na nossa consciência está escrito a lei de Deus. Lá no Livro dos Espíritos, quando ele pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? Os Espíritos respondem, na consciência. A lei de Deus não está na Bíblia, não está no Livro dos Espíritos, não está no Evangelho segundo o Espiritismo, não está no Torá, no Alcorão. Tudo isso são coisas que ajudam o homem, são religiões, são escolas de pensamento, caminhos, mas a lei de Deus, Deus colocou na consciência do homem. Tanto é que você pode estar sozinho, sem ninguém te ver, se você for fazer alguma coisa que está em desalinho, está em desacordo com o bem, você sabe que está errado. A gente sabe o que é errado. Oi? Nós queremos enganar a nós mesmos, né? Mas a gente sabe que é errado. Ninguém precisa dizer, a gente sabe. Então é isso. Desde o dia em que ela errou, ela guarda essa culpa. Não é? Porque ela sabe que ela favoreceu para o menino morrer. Ela tinha uma aversão com o garotinho, ela tinha ciúme do menino com o Amaro, né? E ela facilitou, ela falou, esse moleque, tô cansada desse bicho aí, né? E ela deixou que ele fosse para a praia sozinho, né? Descuidou propositadamente. Por isso que ela adoeceu desde então, né? Então, olha, o complexo de culpa, não adianta, gente. Não adianta a gente enganar a gente mesmo, querer fugir, porque ninguém foge da própria consciência. Então, não é Deus que vai nos cobrar. Eu lembro da minha avó, que ela dizia assim, menino, você toma cuidado, porque Deus está lá em cima, olhando tudo que a gente faz, hein? E ele tem um livro que ele vai escrevendo, anotando tudo que a gente faz de errado. Né? É lógico que não é Deus que fica vigiando, Deus é algo muito maior, né? Só que tudo que a gente faz fica registrado na própria consciência. A culpa que ela sente, não atinge nele não, porque ele desencarnou por causa do processo que ele tinha, né, que a gente viu. Isso só perturba, né? A culpa, né? Culpa, gente, é atraso. Você estaciona, para e fica ali. Então, a gente tem que fazer de tudo para não criar situações assim. Porque aí vem o complexo de culpa e, geralmente, raros espíritos sabem lidar com isso. Dizer assim, não, eu errei mesmo, só que eu vou consertar isso. Isso não vai me derrubar, não. É difícil.
A maioria de nós somos emocionais, o remorso derruba, orgulhosos, aniquila as nossas energias de reagir, a gente fica vitimado por nós mesmos. Isso é só você que sente. Então é complicado, né? O negócio é evitar, né? Duas coisas que atrasam a gente: culpa e mágoa. Para tudo, né? Para você desanimar, você adoece fisicamente, espiritualmente, não é? Por isso que é aquela coisa, o negócio é ter lá quando perguntam o que é felicidade para o homem na terra, os espíritos respondem: a posse do necessário, quer dizer, você não precisa ser milionário, se tiver o necessário para viver, está ótimo. A consciência tranquila e a fé no futuro. Isso é felicidade. Consciência tranquila. Você não ter nada que te acuse, que te pese, que te... né? Há pessoa, gente, que por uma crise de consciência, às vezes passa milênios presos a uma culpa. Então, a gente tem que evitar o mal. Já, pode falar. Passa. Não tem farmácia. Não descansa. Então, não tem remédio. Consertar, corrigir. Então, se eu tenho uma crise de culpa, fiz algo errado, não tem mais como voltar. O que eu posso fazer para remediar isso? Faça o bem. Faça o bem, ajude, né, que você muda, né? Mas há situações que nem tem como pedir perdão. Por exemplo, a pessoa não está mais aqui, né? Como que eu faço? Faça o bem, ajude, né? Isso ajuda. Mas é o que ela falou, não tem remédio que cura, não. Não tem analgésico. Quanto menos evoluído o espírito, menos consciência ele tem. Quanto mais evolução, mais dói. Porque é assim, ó, há pessoas que, por exemplo, mata alguém e fala, mata e se precisar matava de novo. E não dói, a consciência não dói nada. É assim. São espíritos ainda muito embrutecidos, né? Sem essa... Agora, uma pessoa já mais sensível, com mais consciência, com mais entendimento, às vezes, por exemplo, ela fala alguma coisa, dá uma má resposta, grita com a pessoa, aí ela fica semana inteira, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Aquilo fica doendo, ela tem que ir lá pedir perdão, você me desculpa. Então veja, às vezes a pessoa fala alguma coisa indelicada e aquilo depois dói e a consciência cobra. O outro mata e não está nem aí. Agora, a lei é a lei. O cara que hoje não tem consciência, quando ele despertar lá na frente, isso vai doer na consciência. Pesar. Sabe que está errado, lógico. Por isso que Deus cobra de acordo com o nível de consciência. A justiça divina é corretíssima. E, por exemplo, e nós também fazemos isso. Se uma criancinha de 3 aninhos derruba um vaso de cristal, a gente fala, ai, meu vaso, ai, bebezinho, você quebrou da mamãe, papapá. Agora, se é um molecão de 13, 14 anos, que está jogando bola dentro da sala, você fala, olha, você vai jogar lá que você vai quebrar, e ele quebra, você cobra dele mais do que o bebezinho. Lógico, ele tem mais consciência, ele sabe mais as coisas. A lei divina. A nossa justiça é assim, né, André? Um indivíduo que faz um erro por
Voluntariedade, a lei cobra mais, o outro cobra menos. Há agravantes, atenuantes, a lei divina, né? Veja, a nossa justiça, que é imperfeita, considera isso. Do que o outro que foi matar por vingança, né? Um acidente no trânsito é diferente de alguém ir lá e matar por vingança. Então, todas essas coisas a gente vai entendendo. Então, crise de culpa é terrível. Vamos terminar. A doente sentou-se de olhos reanimados e diferentes. E enquanto o esposo acomodava-se ao lado dela, vimos Odila, de fisionomia satisfeita, dirigir-se ao quarto da filha. Instintivamente acompanhamo-la, de modo a assisti-la em qualquer dificuldade. Ela, porém, com inefável surpresa para nós, colocou a destra sobre a fronte da menina, solicitando-lhe a presença. Findo alguns instantes, Evelina, em espírito, voltou ao aposento em que seu corpo repousava. Vendo a mãezinha, correu a abraçá-la. Fundiram-se ambas num amplexo longo e comovedor, misturando-se às lágrimas. Enfim, enfim, clamou a jovem maravilhada. Minha filha, minha filha. E em seguida, a genitora descansou nela os olhos inflamados de esperança, pedindo súplice. Evelina, ajuda-nos. Se não nos unirmos sob a luz da compreensão e do trabalho, nossa casa desaparecerá. Teu pai e eu não podemos dispensar-te o concurso. Da saúde e da paz de Zulmira depende a feliz continuação de nossa tarefa. Deus não nos reúne para a indiferença ou para o egoísmo, e sim para o serviço salutar de uns pelos outros. Mãezinha, explicou a jovem estática, tenho orado, tenho pedido ao seu coração nos auxilie. Sim, Evelina, sei que em tua abnegação não te descuida da prece. Jesus terá recebido teus rogos. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Sinto, porém, que minha alma desperta hoje e vejo que nos compete algo fazer para restaurar o valor de teu pai e a alegria de nossa casa. Continuarei orando. Não ouvides a prece, querida, mas a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Peçamos o socorro do Senhor, algo realizando para contribuir em seu apostolado divino. Comecemos por refundir a confiança em tua nova mãe, fazendo-te melhor para ela. Procura-a, desdobra-te no trabalho de preservação da tranquilidade doméstica, a fim de que Zulmira se veja segura de teu afeto e de teu entendimento filial. Uma rosa sobre a mesa, uma vassoura diligente, uma peça de roupa cuidadosamente guardada, uma escova no lugar que lhe compete, são serviços de Jesus no santuário da família, com os quais devemos valorizar o pensamento religioso. Não te detenhas tão somente nas boas intenções. Movimenta-te no trabalho encorajador da harmonia. Sê o anjo do serviço em nossa casinha singela. Zulmira necessita de uma irmã, de uma filha. Aproveita a oportunidade e faze o melhor. Veja que beleza, gente. O diálogo dela com a filhinha que está dormindo e está fora do corpo. Ela vê a mãe, se abraçam, e a Odila fala desse serviço de urgência, pedindo a colaboração dela para a reestruturação do lar. Agora, veja só, uma coisa que a Odila diz para a filhinha. Achava-me surda, vitimada pelo ruído destruidor de minha própria incompreensão. Isso aqui é importantíssimo, gente. Às vezes a gente fica surdo, mudo,
cego pelo ruído destruidor da nossa incompreensão. Então, quando a gente fica incompreensivo, exigente demais, quando a gente se perde, inflexível, duro, amargo, a gente se perde em nós mesmos. E a gente não percebe as coisas. Aí a gente fica batendo na mesma tecla, né? Insistindo no erro. Não compensa. E não altera, né, as coisas. Então, muitas vezes a gente precisa, diante das situações difíceis da vida, a gente dar uma parada e falar assim, ó, o que eu não estou vendo? O que eu não estou conseguindo entender? Por que tudo está assim? Eu não estou colaborando para as coisas se agravarem? Será que não é a minha incompreensão, a minha intolerância que está me deixando cego? Porque quase sempre é isso. Né? É a gente que não contribui, né? A gente fica cego e põe culpa no outro. Você que não me deixa, né, na ira da nosso orgulho, egoísmo, não é? Aí a menina fala assim, não, mãezinha, eu vou colaborar, eu vou continuar orando a Jesus, pedindo, né, que ajude a nossa casa. Aí ela fala assim, continue orando, mas realiza, age. Por quê? Porque a súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. A súplica que não age pode ser uma flor sem perfume. Então eu posso proferir uma prece maravilhosa. É uma flor, mas falta o perfume para tocar as pessoas. Esse perfume é a minha atitude cristã. Né? Só orar ajuda, mas muitas vezes não resolve. Tem que ter ação. Aí ela ensina evangelho no santuário da família. Cadê nossos filhos adolescentes, hein? Vamos falar agora, a gente sempre fala, eles tinham que ouvir isso aqui. Né? Então ele diz assim, ó, Evelina, uma vassoura diligente, um copo que você lave, uma roupa no lugar, a escova no lugar certo, uma ajuda, isso, aquilo. Isso é serviço de Jesus no santuário da família. Então, às vezes, veja como nós nos descuidamos, gente. Uma coisa simples, hein? A gente vem ao centro, estuda, lê, vê, amor ao próximo, auxílio fraterno, solidariedade, amor, diligência, tudo isso a gente vê. A gente chega em casa, a gente esquece que vivência de evangelho é essas coisas simples. Então falta uma cortesia, falta um elogio, falta um silêncio às vezes, uma paciência, falta colaborar. Você vê, a gente lê o evangelho, tudo, mas a gente esquece que o instinto que a mensagem do evangelho dá para nós essa coisa do entendimento da cooperação. Então, às vezes, a nossa mãe faz tudo pela nossa casa e a gente não faz nada pela nossa casa. A gente quer pronto e bem feito. E rápido. Então, por exemplo, a nossa mãe cozinha para nós a vida inteira. Com raríssimas exceções, ninguém um dia disse assim, ô mãe, obrigado, a senhora faz a comida todo dia, sua mão é de fada, esse feijãozinho da senhora eu vou sentir falta, né? Que coisa, muito obrigado. Isso é estímulo para a pessoa. Um dos serviços mais ingratos é dona de casa. Faz, ninguém elogia. Ninguém dá um estímulo para a coitadinha. E é a vida inteira, e todo dia a mesma coisa. Todo dia. E ninguém fala nada. Agora, se salgar o feijão, todo mundo reclama. Mas ninguém tem esse senso de cooperação. Então, eu vejo filhos adolescentes, moçona, né? Moçona, cavalão, cavalona. Estuda.
Aí a mãe, porque mãe é um negócio, né? Não dá para entender. A mãe fala assim, tadinha, estudou a semana inteira, ela está cansada. Aí ela dorme no domingo até às 11 horas, levanta aquele olhão inchado. Aí a mãe faz almoço, a filhinha e o filhinho senta, come e puf no sofá de novo. E a coitadinha fica arrumando cozinha. Isso é falta de senso de evangelho. Isso é falta de prática de evangelho. Cooperação. Não, mãe, a senhora já fez o almoço. Vai lá sentar com o papai, vai ver o Faustão lá, deixa que nós vamos arrumar a cozinha. Isso custa 15 minutos, gente. A pessoa não faz. É o que eu estou dizendo, mãe a gente não entende, porque ela quer se sacrificar muito, né, às vezes. E o papai também não ajuda. Papai também não ajuda, quase sempre, porque tem papai que é bacana. Tem pai que é legal, né? Que ajuda, que é companheiro. Então, veja, a gente falta nessas coisas, né? Você veja, às vezes o adolescente chega, joga a blusa no sofá, larga a mochila em qualquer lugar, não pensa que alguém cuida, que alguém limpa, que alguém guarda. Isso é o mínimo. Aliás, eu nem poderia dizer que isso é recorrer ao Evangelho, mas o Evangelho diz isso nas entrelinhas. Isso, em verdade, é trabalho do Cristo. Mas, antes de tudo, isso no mínimo, é você ter seu dever. Uai. Dever. O que é isso, né? Pegou, guarde no lugar. Né? Então, são coisas mínimas, mas que a gente não se apercebe. Mais estudado. É um livrinho ótimo, Sinal Verde. Quando André Luiz fala de prática do Evangelho no dia a dia, assim, abriu, estava fechado, usou, feche, guarde. Né? Não, geralmente a mãe os pais são assim, meus pais fizeram assim para mim, então agora eu quero dar tudo para eles. Entendeu? É uma compensação. O que eu não tive, eu quero dar para o meu filho. Mas aí exagera, porque não podemos dar tudo facilitado, porque eles folgam. E quem folga a vida inteira não aprende, não cresce, não fica independente. Então você vê às vezes mulher de 40 anos dependendo da mãe, homem de 40 anos dependendo do pai. Aí casa não dá certo. Faz, porque eles também... E mãe, e a teta da mãe, o cara suga, enquanto tiver ele suga. Ele pode ter 50 anos, a mãezinha está lá velha, ele está sugando. Ah, a senhora não faz isso para mim? Eu gosto tanto disso. Agora, pergunta se ele foi lá pegar a mãe, levar ela para comer num lugar diferente. Não, mãe, eu vou buscar você para fazer isso, para fazer aquilo. Ele quer ir lá no domingo sugar mais ainda. Quase sempre é assim, né? Nem no médico. Já está velhinha, tem dificuldade, nem no médico o bicho leva. Para fazer o que ele devia fazer. Então, são coisas para a gente pensar, né, gente? Material. E esquece da moral. Esquece. Respeito. Né? Então vamos encerrar. Olha o que vai acontecer com a Evelina. Evelina, com indefinível contentamento, a iluminar-lhe o rosto, enlaçou a mãezinha com extrema ternura e beijou-a muitas vezes. Logo após, passando a obedecer à mensageira, retomou o corpo carnal e acordou deslumbrada. Tão grande se lhe afigurava a própria aventura, que detinha a impressão de estar descendo da esfera celestial.
A imagem de Odila, carinhosa e bela, ocupava-lhe agora todo o espelho da mente. Estendeu as mãos em torno, como se ainda pudesse tocar a genitora com os dedos de carne, conservando perfeita lembrança da inolvidável entrevista. Intensamente feliz, ergueu-se de um salto e vestiu-se. Finda a higiene rápida, vimos Odília recolhê-la nos braços, conduzindo-a igualmente até Zulmira. Induzida pela influência materna, passou pela copa e chegou junto da madrasta, oferecendo-lhe pequena bandeja com leve refeição da manhã. Então veja, ela acordou com essa intuição, com esse envolvimento. Pensou em ir lá ver a Zulmira, mas antes passou na copa, preparou uma bandeja de café da manhã, porque ela está doente, né? Motivada, ela fez isso e levou. Então olha lá o desenho, gente, que beleza. A Zulmira na cama, recebendo o cafezinho que a Evelina trouxe, o Amaro lá do lado, e lá atrás a Odila e a irmã Clara felizes, né? Com o acontecimento. E finalizando, André Luiz diz assim, ó: aquele testemunho de gratidão, partido com a melhor espontaneidade da mulher, considerada até então por inimiga, tocou as recônditas fibras de Odila. Quando o Amaro bem e a menina veio, ela então diz assim, a Zulmira: só pode ser Odila, a sua mãezinha que está velando por nós e quer o nosso bem-estar. Quando ela diz isso, a Odila ali presente ouviu tudo isso, sentiu-se totalmente tocada nas fibras mais íntimas. Porque, olha só, a mudança de comportamento da Odila foi sacrifício, foi. Só que ela já está recebendo o troco, a lei de ação e reação. A mulher que ela considerava inimiga está agradecendo tudo isso, dizendo que, com certeza, Odila está velando por eles, está ajudando, está envolvendo a casa. Porque o dia amanheceu diferente, ela fala. Tudo sorrindo para nós, né? Então a Odila se emociona lá do lado da irmã Clara, com esse reconhecimento da própria Zulmira. Então veja, aquela que era inimiga está bem dizendo agora: bastou a Odila mudar o foco. E às vezes, na nossa raiva, no nosso ódio, na nossa insensatez, a gente fica no foco, batendo na mesma tecla. Longamente. Então, bastou mudar, as coisas conspiram a nosso favor. Então, lembra aquela frase do Emmanuel? O bem faz bem, primeiramente, para quem o realiza. Olha a Odila já sentindo, colhendo já imediatamente as flores do bem. Não é? Então, a família parece que agora vai se ajustar. Mas tudo isso, gente, a Odila está fazendo com a esperança de rever o filhinho. E agora que ela demonstrou o esforço, a irmã Clara vai fazer o quê? Agora que ela está diferente, ela pode encontrar o filho. Então o capítulo seguinte se intitula Mãe e Filho. Aí nós vamos ver o encontro dela com o filhinho e o que vai desencadear esse encontro. Nós vamos ver o que é a reencarnação. Que coisa maravilhosa. Semana que vem, não perca esse capítulo desta novela fantástica.